Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Bom, pessoal, essa é a nossa quarta aula. A gente vai começar relembrando as tabelas da condicional e da bicondicional, né? A condicional é o se então e a bicondicional é o se somente se. Eu estou puxando por essa lembrança porque nas nossas próximas aulas, não só nessa, mas na próxima, a gente vai usar muito as duas. Mesmo porque a estratégia de negação na lógica, ela é uma estratégia em que a gente vai negar a condicional e a gente vai negar algumas situações em que a bicondicional ela surge. Então a gente vai começar construindo essas tabelas. Olha, só um esclarecimento. Eu estou construindo para vocês as tabelas para me mostrar para vocês, provar por A mais B a lógica que existe em toda a situação que está sendo mostrada para vocês. E uma das formas que você tem é utilizando a tabela. Quer dizer, a minha ideia aqui é reforçar o que nós estamos apresentando para vocês. É lógico que quando a gente começar a resolver os exercícios, eu vou fixar todas as regras básicas que você precisa para, na hora da resolução da questão, você compreender como é que funciona o sistema e por que ele, logicamente, ele tem a mesma valoração. Então vamos analisar aqui. Eu tenho essa primeira tabela aqui, ela é a tabela do se então, é a chamada condicional. Então, já lembrando que aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Olha, apesar de eu montar por coluna, mas a valoração ela na estrutura ela é lida por linha. Então quando você tem duas estruturas P e Q, a primeira pode ser verdadeira e a segunda verdadeira, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira, a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou então ambas serem falsas. Então você tem aí as quatro opções de valoração em relação a duas proposições. Se forem três proposições, então você vai ter 8 linhas, porque é 2 da terceira. Então você vai ter que preencher todos os possíveis resultados que você vai ter com 3 proposições. Por exemplo, você tem verdadeiro, 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 falso, falso, falso. Que esses aí são os dois limites. Só que você tem outras suposições e de valoração em relação a P, Q e R, por exemplo, quando você tem. Então, como nós estamos trabalhando com duas proposições aqui, então os valores possíveis, a valoração possível é essa que nós temos aí. O que acontece com o se então? Então, a leitura dessa terceira coluna é se P, então Q. E ela só vai ser falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa.
Então no caso aqui, eu só vou ter falso essa aqui, ó. Isso aqui vai ser verdade, isso aqui vai ser verdade, isso aqui vai ser verdade. Quer dizer, como ela é uma condicional, essa aqui, a P é a antecedente e a Q é a consequente. Então, uma antecedente, ela não pode, como verdade, condicionar uma coisa falsa. Agora, o que é falso, ele pode considerar ou condicionar uma verdade. Isso, quando você faz as construções, você percebe isso. Então, esse é o resultado da tabela de valoração do CP, então Q. Então, agora eu vou construir outra, onde eu vou fazer a troca de ordem. Eu vou colocar se Q, então P. Quais são os valores que eu tenho para o Q? É verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Porque eu tenho que manter, eu fiz só a inversão de ordem. A valoração ela permanece a mesma que eu utilizei aqui para o P e para o Q. Lembrando que o se Q, então P, ele vai ser falso somente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então ele só vai ser falso nessa linha, ó. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdadeiro, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa terceira coluna, se P, então Q. Vou pegar a segunda coluna, se Q, então P. Eu vou fazer a tabela do I. Ó, eu vou pegar essa primeira coluna aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Eu vou pegar essa coluna aqui, que é dessa segunda tabela. Então aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é falso e aqui é verdadeiro. O que acontece o que acontece no I? Na terceira coluna aqui eu vou pegar se P, então Q, e se Q, então P. No I, ele só é verdade quando ambos são verdadeiros. Então você vai perceber aqui que aqui é verdade, verdade, então vai ser verdade. Isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é verdade. Então, na verdade, se eu tivesse matematicamente, quando eu peguei a interseção do se P, então Q, com o se Q, então P, invertendo a ordem, então eu obtive essa coluna terceira da terceira tabela. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou mostrar a tabela do bicondicional, se somente se. Então eu vou pegar aqui verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na bicondicional, ela vai ser verdade quando ambas as respostas são iguais. Então ela vai ser verdade aqui na linha 1 e ela vai ser verdade na linha 4. E aqui, como não são ambas verdadeiro ou falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Então essa é a tabela de valoração do CP, então Q. O que eu quero que vocês percebam é que essa coluna aqui, ela tem o mesmo valor lógico dessa coluna aqui, ó. Percebam, verdade, verdade, falso, 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 verdade, verdade. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui? Acabei de mostrar para vocês por que eu chamo de bicondicional. A bicondicional, ela aceita uma valoração lógica
da proposição antecedente para o consequente e do consequente para o antecedente. Ou seja, você tem... Por que a bicondicional ela é representada por uma seta de duplo sentido? E a condicional só de um sentido? É exatamente porque a bicondicional ela vai ser a junção da ida e da volta, vamos dizer assim na prática. Por exemplo, teorema de Pitágoras. Se um triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu, na verdade, aí fiz uma condicional porque eu disse se, então. Na verdade, utilizando esse raciocínio da bicondicional, eu poderia ler assim: se um triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Fui. Como é que eu volto? Se a soma dos quadrados das medidas dos catetos for igual ao quadrado da medida da hipotenusa, então o triângulo é retângulo. Então percebam que eu parti, o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. E depois eu disse, se a soma dos quadrados dos catetos for igual ao quadrado da medida da hipotenusa, então o triângulo é retângulo. Então perceba que eu fui e voltei. Isso significa dizer que eu posso simplesmente chegar e dizer: um triângulo é retângulo se e somente se a soma dos quadrados das medidas dos catetos for igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Entendido? Então foi isso que eu procurei mostrar através das tabelas do condicional e do bicondicional, com isso reforçando o caráter lógico da bicondicional, certo? Mostrando também, justificando o sentido das setas. Por que o se então ele só tem a seta num sentido e por que o se somente se ele tem a seta nos dois sentidos? Isso é interessante que você compreenda isso, para na hora que você estiver diante de uma situação num concurso, você saber identificar qual é o tipo de estrutura lógica que você tem, para você poder saber usar qual é a alternativa que se encaixa na exigência da questão, tá certo? Vamos agora voltar ao que nós tínhamos discutido anteriormente. Olha, a negação da operação da disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela é caracterizada por ou, P ou Q. Note que a disjunção exclusiva ela é diferente da disjunção em si, porque a disjunção ela só tem um ou, P ou Q. No caso da exclusiva, ela começa com ou proposição ou proposição. Então, aqui no caso, essa proposição exclusiva aqui, ela tem um traçozinho aqui embaixo, certo? Então, quando ele tiver esse traço aqui, é a disjunção exclusiva. Então, você tem ou P ou Q, certo? Então, note que a negação da disjunção exclusiva vai ser a bicondicional, certo? Olha, para negarmos uma proposição com a estrutura de uma disjunção exclusiva, transformaremos em uma estrutura bicondicional. Então, vamos pegar uma estrutura: ou João é rico, ou Pedro é bonito, tá? Como é que a gente faz como é que a gente transforma isso aí numa bicondicional?
Antes da regra, eu vou logo resolver para vocês aqui. Primeira coisa que você vai fazer é você descartar esse ou e você descartar esse ou. Pronto, você descarta. Você identifica a proposição 1 e você identifica a proposição 2. E aqui você descartou o ou, identificou as duas. Começa com essa que está aqui, pela ordem. João é rico. Se e somente se Pedro é bonito. Então você descarta os dois ou, identifica a primeira proposição simples, identifica a segunda e liga elas pelo se somente se. Vamos conferir. Ó, então você separa a primeira, separa a segunda e nega utilizando o se e somente se. É fácil, não é? Então perceba que se torna mais fácil dessa maneira. Então, a gente tem aqui uma continuidade, só que antes eu quero mostrar para vocês, isso aqui é uma conclusão que a gente ainda vai tomar em relação ao que eu vou fazer. Houve só uma desordenação, mas isso aí não vai atrapalhar não. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês exatamente a validade do que eu mostrei anteriormente, certo? Que nós vamos mostrar que a negação da estrutura que nós tínhamos exclusiva, essa negação ela vai ser exatamente igual à bicondicional. Então vamos fazer por tabela, conforme eu venho utilizando. Então eu vou fazer aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essa POQ aqui, ela vai ter um traçozinho aqui embaixo. Então, na verdade, é OP ou que. OP ou que, a regra dela é o seguinte, eu não mostrei lá, mas a regra dela é o seguinte: ela só vai ser verdade quando uma das proposições tem valoração diferente. Quando ela tem a mesma valoração, então elas são falsas. Então percebam, eu tenho aqui verdade, verdade, então isso aqui é falso, no ou. Verdade, falso é verdade, falso, verdade é verdade, falso, falso é falso. Então no caso da POQ, da OP ou que, ela vai ser falsa quando tem o mesmo valor, e ela vai ser verdade quando ela tem valores distintos. Vamos negar essa coluna, fazendo um não ou P ou não que. Então isso aqui fica verdade, isso aqui fica falso, isso aqui fica falso, isso aqui fica verdade. Então percebo que aqui eu tenho a negação da disjunção exclusiva. Agora, aqui ao lado, vamos relembrar o se somente se. Então eu tenho aqui na estrutura do P, deixa eu só ver, pronto, eu tenho aqui verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Lembrando que no se somente se,
ele vai ser verdade quando ambos são verdade, quando ambos são iguais. Então você tem aqui verdade e verdade. Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Perceba um detalhe: a bicondicional é igual à negação da disjunção exclusiva. Então percebam que essa coluna aqui é igual a essa. Ou seja, obviamente podemos perceber que a negação de uma estrutura bicondicional é também a disjunção exclusiva. O que ele está querendo dizer com isso? É que quando eu for negar, em aula posterior, quando eu for negar a bicondicional, ou seja, quando eu for trabalhar essa coluna, essa terceira coluna da segunda tabela, que é essa aqui, olha, quando eu for negar isso aqui, a gente vai chegar a essa conclusão aqui, certo? Então perceba que do ponto de vista lógico, tem sentido você negar uma disjunção exclusiva do tipo ou, e ela, na negação, ela chegar a bicondicional. E aí nós temos na sequência a negação da operação condicional, o que a gente pode dizer também como implicação. Então perceba o que eu tenho aqui nessa simbologia. Aqui é a negação, e aqui nós temos a condicional, se P, então Q. Como é que eu nego? Como é que eu nego a condicional? Então isso aqui vai ser o que? Você vai repetir a primeira, trocar, descartar o se então e colocar o i e negar a segunda. Vamos ver isso aqui. Então, para negarmos uma proposição condicional, a gente repete a primeira parte, nega a segunda parte, troca o conectivo por é. Então, deixa eu resumir aqui. Quando eu falo repete essa primeira parte, repete-se a primeira proposição. Você descarta o se então logo na frase. Risca o se, risca o então. Aí você identifica a primeira proposição. Aí você identifica a segunda proposição e nega ela. Aí no lugar, como você descartou o se então, você precisa do conectivo. Então você vai ligar as duas pelo conectivo i. Por exemplo, se sou inteligente, então passarei de ano. Veja o que eu faço aqui. Descarto, descarto. Ok? Sou inteligente e não passarei de ano. Ó, descarto-se então. Começa com a primeira proposição, coloca o i interligando e nega a segunda. Então eu tenho aqui a primeira proposição, sou inteligente, a segunda passarei de ano. Na negação, então veja que eu tenho, sou inteligente e não passarei de ano. Agora nós vamos provar essa verdade, tá? Então nós temos aqui, nós vamos pegar aqui verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu vou fazer assim, olha, eu vou precisar da negação do que aqui, então eu vou negar logo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Certo? Porque nessa coluna eu vou precisar da negação do que. Então eu vou negar logo, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aqui, no P, no se P, então Q, ele vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro. Então aqui ele vai ser falso. Que é verdade, que é verdade, que é verdade. Ok? Vamos negar isso aqui. Vamos negar isso, ó.
falso, verdade, falso, falso. Neguei. Agora, nós vamos pegar essa primeira coluna aqui com a penúltima coluna e fazer o i. Então você vai perceber que no i ele só é verdade quando ambas são verdades, né? Então vejam bem, você tem aqui verdadeiro na primeira, tem verdadeiro na segunda, na primeira, e falso na segunda. Então isso aqui dá falso. Você tem aqui verdadeiro na primeira e verdadeiro na segunda. Então isso vai ser verdade. Você tem aqui falso, falso. Então é verdade. Certo? Na verdade, isso aqui é falso, viu? Vou dar uma riscada aqui. Isso aqui é falso. E você tem falso, verdade, é falso. Então você tem falso, verdade, falso, verdade. Porque no caso eu estou trabalhando o i. Então se eu estou trabalhando o i, percebam aqui que na primeira linha é verdade com falso dá falso. Verdade com verdade é a única situação em que é verdadeiro. Falso com falso dá falso. E falso com verdade dá falso. Percebam que essa linha aqui, essa coluna, ela deu falso, verdade, falso, falso. Ela vai ser igual a essa coluna aqui. Falso, verdade, falso e falso. Então percebam que essa estrutura é igual a essa. Entendeu? Então por isso que quando eu nego o se P então que, eu obtenho a primeira, troco pelo conectivo i e nego a segunda. Então eu estou provando para vocês que logicamente essa proposta ela é verdadeira. Exercícios. A negação de afirmação condicional. Se o beneficiário estiver acima do peso, ele é sedentário. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui o se, descartes. Note que não houve a necessidade do então, mas ele está subtendido. Se o beneficiário estiver acima do peso, então ele é sedentário. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou começar com a primeira proposição. Quem é a primeira proposição? A primeira proposição vai ser exatamente essa: o beneficiário estiver acima do peso. Só que esse estiver aqui, eu vou fazer uma adequação para que a frase tenha sentido. Isso você tem que ficar atento. Então, o beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. Então vamos analisar para a gente ver dessas propostas qual é aquela que se encaixa no que a gente quer. O beneficiário não está acima do peso. Essa aqui está descartada. Essa aqui está descartada porque ele negou a primeira. A regra não é essa. Letra B. Se o beneficiário não estiver acima do peso, também está descartada, porque ele, nesse caso aqui, ele negou a primeira também. Na letra C, o beneficiário não está acima do peso e ele não é sedentário. Ele aqui ele pegou e negou for as duas. O beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. Ó, veja aqui o que eu escrevi.
o beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. Então a resposta correta aqui é a letra D. Por que a letra E não é? A letra E não é. Se o beneficiário estiver acima do peso, ele não é sedentário. Então percebam que eles não colocaram o I. Eles não colocaram o I. E outra, começaram com o si. Eles não descartaram o si. Por isso que ele está errado. Mais um exercício da CESP 2016, concurso da Polícia Científica, Pernambuco. Considerem as seguintes proposições para responder a questão. Se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então a punição de criminosos. Eu vou pegar essa proposição, vou negar, eu vou pegar aqui, eu vou descartar o se. Então eu vou começar com a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. Eu vou trocar o então pelo i e vou negar. Então ficaria a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito e não há punição de criminosos. O que ele quer? Ele quer a negação, né? Como eu já fiz. Agora, vamos analisar. Letra A. Se não há punições de criminosos, você já descarta, porque ele está aqui negando a primeira proposição. Eu não preciso negar a primeira proposição. Na letra B, há punição de criminosos, mas não há investigação. Note que ele está negando o meio da proposição. Então, outra coisa, ele usou o nem aqui. Letra C. A investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, mas não há punição de criminosos. Essa questão aqui, o que acontece? Ele descartou o se então, começou normal com a proposição 1, colocou mas não há e continuou, na verdade ele acrescentou aí o mais não, e ele continua com a punição de criminosos. Vamos analisar a letra D. Se não há investigação, pronto, então já começou errado, porque ele tem aqui o se, ele começa com se, ele não descartou. Então se ele não descartou o se, ele está descartado da questão. E na letra E, se não há, também está errado. Então você vai perceber que a resposta correta é a letra C. Aí você vai propor o seguinte, mas que aqui a resposta é a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito e não há punição de criminosos. Só que essas duas construções aqui, elas têm o mesmo sentido. E não há, mas não há. Ela tem a mesma estrutura para a gente, certo? Percebam que a lógica, na primeira aula que eu trabalhei com vocês, eu falei sobre essa questão de estrutura da língua portuguesa, para você entender. Você vai ver muito isso dentro das questões que envolvem a estrutura lógica, tá? Então aqui a gente encerra essa parte. Eu fiz um vídeo curto porque eu vou dar uma ampliação maior. Eu tinha previsto isso para 5 ou 6 vídeos, mas talvez eu pegue mais, só que com um tempo menor, para
atender exatamente aqueles concurseiros que estão com pouco tempo e querem uma coisa objetiva. Na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a contrapositiva, nós vamos ver a negação da bicondicional e nós vamos ver também, ele vai, dependendo do que eu trabalhar com contrapositiva e com a negação da bicondicional, dependendo do que eu conseguir organizar, aí a gente vai para as equivalências lógicas, porque eu apenas comecei a equivalência lógica. O universo de equivalência lógica, ele é grande, assim, do ponto de vista das situações em que aparecem. Outra coisa, a negação da proposição, principalmente da condicional, existem outras situações. Eu priorizei, para não confundir muito vocês, eu priorizei essa que é a mais usual nos concursos públicos. Ok? Então, até a nossa quinta aula.